Boa noite, meus amigos. Como devem estar observando, hoje estou aqui substituindo a nossa amiga Denise Petrica. Ela teve um compromisso e, infelizmente, não pôde comparecer hoje para essa gravação. Mas, como vocês acompanham o nosso canal, o Pinha TV, deve saber que, de vez em quando, quando tem algum tipo de problema, eu assumo a bancada. Hoje vou experimentar algo completamente novo e fora daquilo que é o meu cotidiano, então participando de uma conversa que não migra tanto para a parte de bares, futebol, daquela conversa que é bastante é mais lúdica, é mais solta, é mais, de parceria. Mas, claro, coube a Deus me dá também o privilégio hoje de estar conversando com uma pessoa que acabamos de descobrir que temos muitos amigos em comum e pessoas ímpares na sociedade curitibana e na sociedade paranaense. Então, para começar esse papo reto, quero primeiro pedir para você, dá aquele like, curte, encomenda, fala com os amigos, apresenta o papo reto para eles, porque vocês vão ver como no dia de hoje nós vamos ter uma conversa que abrange um tema, que é celebrativo, mas também é um tema que envolve ao nosso cotidiano, envolve a nós pessoas no nosso dia a dia de trabalho. Porque hoje estou aqui com a presença de um craque. Não é do futebol, mas com certeza Longe do é futebol, longe do futebol, longe do futebol. mas com certeza um mestre. Um mestre em administração, presidente da BRH Paraná, que está celebrando 60 anos e está sob a presidência do Gilmar Silva de Andrade. Gilmar, seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos falar hoje de RH, um tema que envolve muita coisa no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui e sempre é um prazer conversar com vocês, né. Principalmente sobre esse tema, num ano que celebramos 60 anos de ABRH Paraná. 6 décadas Década. de ABRH Paraná. Me conta um pouco dessa tua trajetória, de forma sucinta, porque nosso foco hoje é o RH e não a sua pessoa, na verdade, Sim. mas pelo que conversamos, você tem uma história fantástica dentro dos recursos humanos. Na verdade eu iniciei a minha carreira em uma empresa um tanto acho que ela já nem existe mais, né, mas eu iniciei em RH em Curitiba, na empresa que na época, Irmãos Mauad Limitada, né. Você Uhum. não sei nem se você Conheci, conheceu essa empresa. conheci o Edson Moad, conheci a família. Toda a família. E eu realmente comecei lá como encarregado de recursos humanos, que na época era encarregado de departamento pessoal, Sim. né. Isso foi em 1977, até é um tanto estranho falar isso, mas foi em 1977. Depois, acabei indo para o nosso Bamirindos, né, fiquei lá um tempo também, depois fui para o governo do estado, por concurso público, né, aí fiz uma carreira paralela como professor universitário, passei pela FAI, 11 anos na FAI, 26 anos no Positivo, na Universidade Positivo, e lá eu fiz uma carreira, porque eu entrei como professor e saí de lá 26 anos depois, como coordenador geral de pós-graduação, né. Que bacana, né? É. Trajetória E aí pontual. fiz uma série de cursos na área, de gestão, voltados mais para de RH, e terminei daí como mestre, fiz o meu mestrado em administração, né, até porque a própria academia exige, né, que você tenha mestrado, doutorado, enfim. Então foi uma carreira profissional basicamente no governo do estado de 46 anos, né, em que pese eu tenha iniciado na Irmãos Mauad, mas depois fui para o Bamirindos, né. No Bamirindos eu fui analista de OM, né. Ó, Veja, hoje ninguém só tem uma empresa que eu conheço hoje que ainda tem analista de OM. ainda tem? Tem, a Coamo.
A cooperativa de uma das cooperativas, mais longevas e antigas do estado. e me parece que está nesse último ranking como primeiro lugar na Foi categoria deles, né. também, Mas vi isso também. é uma grande cooperativa. Então, e aí mas acabei ficando com RH depois, né, e atuei como professor na área de teoria geral de administração, OM, mudança organizacional, liderança, né, e recursos humanos. Hoje eu atuo somente em pós-graduação, mas nas áreas de liderança e gestão de RH. Então Muito essa é a minha carreira, né, mais voltado basicamente para o RH, e hoje também como presidente da da BRH BRH Paraná, Paraná. na segunda gestão já, né, a primeira, encerrou em 2024, daí eu fiquei agora eu fico nessa segunda gestão de 25 a 27, né, também. É Gilmar, isso, essa foi a que minha carreira! carreira até Além então. disso, ainda esteve na Itaipu com o Stan, um outro amigo nosso em Sim, comum. sim, na Itaipu foram Eh, 4 anos, né, logo que eu saí da Universidade Positivo, eu fui, no governo você tem uma figura de você ir à disposição, né. Minha para outras situações dos Isso, casos. aí eu saí da SEAP, que sempre foi a minha unidade de origem, e aí fui para Itaipu junto com o Stan, né, que você conhece também, nosso amigo em comum, Em comum, né, que hoje está como grande figura. secretário, né, É, assim, né? secretário de inovação, né. Sim. Então é também além do Pessoa nosso amigo Douglas, que aí esse é Douglas Zella. Zella. É. Douglas, depois eu conto aquela para ele que tá, essa nunca passa, Douglas. Mas Gilmar, bicho, quando dessa situação de ter que assumir hoje o papo reto para Denise, eu fui pesquisar algumas situações, daí acabei encontrando uma situação que foi o que mais me trouxe um um esclarecimento dentro do geral do RH. Me perdoe se estiver errado, Não, por favor. porque é raros que faz Fique parte à vontade, do fique à vontade. É. do dia a dia da agência. Mas o RH nasceu para evitar problema com a lei, virou o setor que cuida da estratégia de gente da empresa. Sem RH, a empresa só tem máquina. Com RH, a empresa tem time. O que você acha dessa linha de pensamento? Veja, o RH iniciou lá, e até dei um exemplo disso quando eu iniciei como encarregado de departamento pessoal, realmente era basicamente para cumprir uma legislação e exercer algum controle para a empresa. Porque Uhum. o que que era? Era fazer controle de ponto, né, nada mais do que frequência. Antes disso tinha seleção, recrutamentos, seleção, a contratação em si, que era o registro em carteira, né, Que era o departamento de pessoal que acabava departamento executando. pessoal, folha de pagamento, né, ou seja, basicamente rotinas, para fazer o controle para efeito da empresa, mas também para atender à legislação, né. Mas nessa época, vamos lá nos retratar lá para 64, 63, onde começa essa estruturação e reestruturação do departamento de pessoal, ainda muito da contratação ainda passava pela figura do diretor da empresa ou pelo gerente, porque o departamento de pessoal ficava sujeito mais às questões mais burocráticas, digamos assim, Sim. do que da questão de conhecimento da pessoa, preparação da pessoa, do conhecimento da pessoa para aquele segmento aonde ele iria atuar. E muito do diretor ainda tinha uma última entrevista que acabava sendo com o diretor da Sim. empresa para fazer a seleção e escolha daquela pessoa que ia participar da sua equipe. Isso se alterou com o tempo. Qual foi o momento em que o RH passou a buscar mais essa linha de atuação junto às empresas? Então, na realidade, depende muito da empresa, né, do porte da empresa, né, tem as pequenas, micro, média, grande, multinacionais. Então, existem empresas hoje que são pequenas que ainda têm
figura do fundador, que às vezes faz questão de fazer a a sua primeira entrevista com a pessoa que quer ser contratada, ainda pode, digamos, existir Contra isso isso hoje, no né, mas já é mais raro, porque uhum. as empresas, na medida com que elas vão se desenvolvendo, vão crescendo, o próprio fundador, ele não tem como exercer um Estar controle nessa total, linha de frente. centralizado tudo com ele. Sim, sim. Então ele tem que começar a delegar, né. E uma das delegações que nos últimos 20 anos vem acontecendo e que tem dado certo, é você ter lá uma área de recursos humanos, ou área de gestão de pessoas, que faz todo esse trabalho, que a lei ainda continua exigindo, mas não só. Ou seja, o RH hoje deixou de ser operacional para ser um RH estratégico, De né, atuação de dentro do atuação cerne da estratégica, empresa como inclusive direção mesmo. fazendo parte de reuniões de diretoria, Sim, eh, dando opiniões, exercendo o poder de decisão sobre o negócio da empresa, né. porque é a história do quem somos, como estamos e para onde queremos ir, né. É mais ou Exatamente. menos essa linha da Visão, situação. missão, valores, sobretudo o propósito hoje, né, Sim, está né. muito em evidência aí. Agora veja, isso também tem muito do estilo do fundador da empresa. Se Sim. você olhar, tem muitas empresas hoje familiares que ainda tentam manter Manter essa rédea. uma certa centralização, né, mas existe uma coisa, na literatura que a gente chama de ciclo de vida das organizações. Sim, São basicamente 4 ciclos: introdução, desenvolvimento, maturidade e declínio. sim. Então, quando você começa uma organização, começa uma empresa, você entra na fase de introdução. Então, muitas vezes você tem ali meia dúzia de pessoas e o fundador consegue ter esse E controle. quase sempre dentro de um mercado É, de oportunidade, de né, de oportunidade. oportunismo. Exatamente. Então ele consegue ter esse controle. Com o desenvolvimento da empresa, é o que normalmente o empreendedor busca, ele nunca, né, ele O sempre busca crescimento. crescimento. À medida que essa empresa vai se desenvolvendo, ele precisa criar outros níveis de decisão e, portanto, aos poucos ele vai delegando, né. Quando entra na fase de maturidade, é a fase de que ele tem que repensar seus processos e pensar em fazer o que a gente chama de gestão da mudança. Deixa eu puxar daí só um ponto para a gente não perder a linha do que você está Sim, nos colocando, Gilmar. sim, sim. No ponto de maturidade, nós passamos pelo crescimento e desenvolvimento. É isso. Os 2 englobam o prisma principal desse momento de maturidade. Sim, Quando a empresa atinge o grau de maturidade, ela vai partir para 2 situações, que vão acontecer de qualquer forma, ou o declínio ou a expansão de forma sim. contínua Perfeito, dentro desse processo. perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para trazermos de volta aqui para a BRH Paraná. Por que a BRH Paraná foi criada com o intuito de fortalecer a atuação de profissionais de RH, aonde entra bem exatamente nesse ponto de maturação da empresa, ou até do crescimento e desenvolvimento, mas já na maturação ele passa a ser fundamental dentro desse critério. Sim. Como é que você vê isso, João? Então, a BRH, Já pedindo desculpa por ter né, cortado a linha de pensamento. a BRH nasceu exatamente com esse propósito, ou seja, você associar, aqueles profissionais que atuam na área de RH para promover processos de desenvolvimento para eles, promover conexão, promover network. Uhum. Lógico que lá atrás, há 50 anos atrás, a coisa era bem diferente do que é hoje, Uhum. né, essa velocidade da mudança que acontece hoje, Que é uma coisa que nós vamos né, tratar na sequência. principalmente com relação ao futuro do trabalho, Sim. como é que as coisas, né, pós-pandemia, né, como é que foi durante a pandemia, pós-pandemia. Então, quer dizer, a associação veio exatamente com esse propósito, ou seja, fortalecer o profissional de recursos humanos, promovendo
processos de desenvolvimento para eles, para os associados, Sim. não só pessoas físicas como pessoas jurídicas, né. E Aham. hoje nós temos na na BRH Paraná, associados pessoas físicas e jurídicas, mais jurídicas do que físicas inclusive, Isso acabou, de né. certa forma, tomando corpo dentro desse cenário, Sim. né. As empresas de RH dentro das demais empresas fornecendo um serviço, né. Isso É, e não só as empresas de os RH, as outras empresas que querem ter os seus profissionais inseridos, conectados no mundo de RH ou no mundo do trabalho, estão vindo para a BRH, sim. porque a BRH é uma forma de associação de profissionais de recursos humanos, em todos os níveis, seja no Fomento de nível conhecimento, né. estratégico, tático, operacional. Exatamente. Então Fomento de conhecimento. exatamente. Então é o momento de você promover os eventos que a gente faz hoje, por exemplo, tem café da manhã, café da noite, café da tarde, os nossos congressos, né, nos Teremos congressos um hoje junto com é, o 19º congresso que é o que é o Coapar, né. Compar, né, Isso. esse ano Qual é a a temática do expectativa Compar desse ano, de Marté? Já pulando e fui lá na frente agora, mas é que você tocou no assunto, eu não vou perder a chance. é o a fala de liderança, fala sobre o insubstituível, né. Opa, O insubstituível, que é o ser humano e a composição da liderança nesse contexto, ou seja, você tem tecnologia. Nos últimos 3 anos, você só trata basicamente de IA, o né. bom de falar com pessoas que têm um grau de conhecimento maravilhoso, é que as coisas acabam, já migrando de forma direta dentro da nossa conversa. Por favor, continue essa, porque eu tenho uma pergunta para você sobre Porque veja, nos últimos 3 anos, qualquer evento que você vá, pode ver, sempre tem um componente de IA. sim, Então, ou seja, hoje, se você olhar de forma bastante genérica, você diria: "Nossa, se você não tiver IA na empresa hoje, você não sobrevive", né. E daí vem aquela preocupação: "Ah, mas o IA vai substituir as pessoas e tal". Não vai, não vai substituir, mas é um potencializador para quem utilizar o IA. Então, quer dizer, mas o profissional de recursos humanos ele tem na IA uma ferramenta fantástica, né, uma parceira que pode ajudá-lo em muito a reduzir o esforço humano. Qual é o propósito do humano? O humano é ser criativo, estratégico, voltado para o negócio da empresa e não está fazendo rotina. sim. A IA faz isso. Tudo Porque a bem que IA nada mais é do que um você precisa se preparar para fazer isso, né, porque se você não se preparar para utilizar a IA também, ela não não vai te vai ajudar, de lugar só nenhum. vai atrapalhar, né. Até porque a IA é um conluio daquilo, de todas as informações que você agrega a ela. Exato. Ela é aquilo que transformou a informação que você forneceu para fornecer caminhos um tanto quanto mais rápidos ou ligeiros, ou de forma de pensar muitas vezes, porque possa te trazer outros tipos de resposta. Porque tecnologia é isso, quer dizer, Sim, você tem que ter o ser humano ali, né, até para criar essa tecnologia foi criada por um humano, sim. né. Alguém pensou isso. Alguém pensou, então quer dizer, não tem como você dizer: "Ah, mas vai substituir?", né. Não, eu diria que não, mas, pode ser um parceiro, pode ser o potencializador de um profissional, seja ele da área de RH, de logística, de finanças, etcétera. Porque quando fala em RH hoje, você tem que olhar também assim, existe o RH institucional da empresa, Sim, que é aquela área de RH e que alguns chamam de gestão de pessoas e pode chamar do que quiser, mas eu me lembro, a gente teve uma empresa no Paraná chamada Inepar, sim. deve lembrar. Também não, Foi um também modelo fui funcionário da Unipar, porque eu ah, é? trabalhei na Iridium, no Rio de Janeiro, com o telefone via satélite. Então foi um modelo de empresa, Sim, quando lançaram Peteco e aquele programa da qualidade lá, né, que na época quem conduzia era o Requião, que era presidente da fundação, né, ele, ele fazia uma série de palestras e tal, e o programa da qualidade da Inepar foi modelo para os RHs, sim, né, porque vinha a empresa
do Brasil inteiro e de fora do país para visitar a empresa, que tinha 27 práticas lá, né. Eu fiz o case do meu mestrado, eu fiz na Inepar, né. Então, quer dizer, modelos O de Mário empre o Mário Petralha foi também entrevistado nesse seu conluio de trabalho, de mestrado? sim, sim, ele foi na época, além dele tinha alguém lá que eu não me lembro hoje, eu sei que o sobrenome era Garbuio, mas enfim, que era quem me atendia lá. Mas ele foi entrevistado também, assim como o Atilano, né, que na época era o presidente, Sim, né. Aí depois veio acho que o Mário Pereira também também foi. né, foi da Edepar, enfim. A Inepar você tem um termo que eu gosto muito de usar, que foi uma empresa na qual eu trabalhei com gestão de marketing, mas eu sempre entendi a Inepar como um grupo visionaire, aquela Sim. coisa da visão muito à frente, né. E talvez isso tenha até criado certas dificuldades para a sua fase de maturação dentro do prosseguimento É, daquilo que ela vinha executando. e voltando ao ciclo de vida das organizações, quando você chega num estágio de maturidade, você tem que nesse estágio, eh, fazer as mudanças necessárias, se não na fase de desenvolvimento, Sim, porque você não correção de pode rota, né. deixar entrar na fase de declínio, Sim, porque quando você entra na fase de declínio, talvez você não consiga resgatar mais. isso aí. Teve um exemplo lá atrás da Varig. A Varig um exemplo que entrou na fase de declínio e eles não conseguiram resgatar mais, tanto é que aconteceu o que Já no aconteceu, céu. né. Agora, as empresas têm que ter esse olhar acompanhando introdução, desenvolvimento. Procure promover mudanças na fase de desenvolvimento, olhando o futuro. É, isso Porque vale a também única coisa que não é estática é o mercado, é, tá. exatamente. A gente pode fazer uma analogia com o próprio ser humano. Nós Sim, também passamos por isso. Introdução, desenvolvimento, maturidade e declínio. sim. Se você não fizer o que tem que fazer durante a fase de desenvolvimento e maturidade, depois não tem muita coisa a fazer. Vai para o declínio, o que vai Vai trazer é o conhecimento agregado. exatamente. Daí Uma das é a própria atividade física, sim, né. Se você deixar para fazer atividade no física declínio ou da maturidade um para frente. pouquinho atendendo, já não sei não, né. Então é muito complicado isso, mas o fato é que as empresas têm que ter essa visão, olhar essas etapas com muito cuidado e muitas vezes você tem aquela coisa que a gente chama de visão míope. Você olha para o umbigo e não olha pela janela, Sim, né. Você não está olhando o que está acontecendo sendo no mercado. Aí mercado. fora diz: "Não", né, e tem muita empresa que está sentada em berço esplêndido. Qualquer dúvida chama o Douglas Ella, né. Exatamente. Esse olha pela Chama o janela, Douglas, depois nós estamos fazendo propaganda para você, hein, Douglas. depois você cobra aquela. Depois a gente cobra isso. Mas, Gilmar, tudo isso que nós comentamos até agora e falamos até agora, se insere literalmente a vida da BRH Paraná. Uma associação que tem 60 anos, 6 décadas de ação dentro do estado do Paraná, ela também passa por esses momentos. Sim. Qual é o momento da BRH Paraná hoje inserida no mercado paranaense, não só no mercado paranaense, de certa forma dentro do mercado nacional, né, porque a BRH Paraná é uma referência dentro do cenário nacional também. Sim, na realidade nós da BRH Paraná fazemos parte de um sistema que a gente chama de ABRH Brasil. Então no Brasil, nós somos em 24 seccionais. Tem em vários estados, não em todos, mas nós estamos em 24 estados, né. E em São Paulo tem a sede da ABRH Brasil, a qual nós estamos Uhum. vinculados, né. Então, ou seja, nós utilizamos a marca ABRH, né, para cada seccional. Na realidade, a gente poderia até fazer uma analogia com uma franquia, Sim, né, mas nós estamos subordinados à ABRH é Brasil, Brasil. que tem as suas Diretrizes. diretrizes e nós operamos dentro delas, dessas
diretriz. Então, eu diria que a maioria das ações que a gente faz no Paraná hoje são replicadas em praticamente todo o Brasil, Era isso que eu queria te perguntar. adaptado A a cada realidade. cada realidade, mas são ações que acontecem no Brasil inteiro por direcionamento da própria ABRH Brasil. Mas tem algumas ações que a gente cria aqui e que depois são levadas para a BRH Brasil e para outros Outros estados, estados, porque né. Mas, ó, pô, é algumas interessante o que você está fazendo lá, é. Então que tal experimentar lá no Pará? Então vai para lá, faz lá, né. Em São Paulo mesmo, São Paulo, eu diria, né, é o centro financeiro. Então tudo que acontece em São Paulo é tudo monstruoso. Por sim, exemplo, o congresso, o CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, que acontecerá agora em agosto, de 18 a 20 de agosto, é o maior congresso de gestão de pessoas da América Latina. não sabia disso. Ano Bacana. passado ano passado, só para você ter uma ideia, na feira passou 76.000 pessoas. O congresso tinha 4.500 congressistas, 317 estandes. É muito. Entende? É grandioso. Nós só Esse pegamos ano o vai ter número, isso de novo. pegamos uns 76.000 pessoas, maior do que pelo menos 70% dos municípios que existem no Brasil. É. É Então um número você imagina, é o maior congresso de recursos humanos, de gestão de pessoas da América Latina, né. O nosso aqui, que foi em outubro do ano passado e será em outubro de novo, esse ano, né, 28 e 29 de outubro, ano passado a gente teve 2.800. Pessoas, esse ano deve ter em torno de 3.500. Então, quer dizer, é um congresso que está se consolidando, não só no Brasil, né, porque todas as 24 seccionais fazem isso sim, nos seus estados, sim, né. E tem o que eu poderia chamar que, na verdade consolida tudo isso, que é o nacional, que acontece em agosto. que é a união de todos esses esforços dentro do cenário nacional. Bem, 60 anos, com certeza, se passou por momentos um tanto quanto, de dificuldade, de crescimento, maturação, como nós estamos falando. Qual foi o maior desafio para a BRH Paraná nesses 60 anos? Qual foi o momento do porque nos 60 anos existe com certeza um momento que diz assim: "Opa, espera aí, correção de trajetória ou algo precisa ser melhorado ou implementado". Qual foi esse momento para vocês dentro da BRH Paraná? Foi a pandemia, 2020, 2022, né. Esse foi um período crítico, que perdemos associados, a gente não tinha a prática de online, né, era tudo Para todo mundo presencial, igual. né, tudo presencial, e aí a gente: "Pô, e agora?", né. Todo mundo em casa, porque a gente fazia café da manhã presencial, que é o nosso Bom Dia RH. Fazia workshop Isso dá um nome para um presenciais. bom programa, hein. É, Bom Dia RH dá um nome para um bom Bom Dia programa. RH, podemos pensar nisso, né, podemos fazer um programa desse uma vez por mês, né. Olha aí, convite está feito, Então hein, Gilmar, vamos lá. vamos fazer. E a gente tem uma série de profissionais que pode estar aqui com você, além, porque nós atuamos voluntariamente, mas Sim. vamos voltar ao Qual nosso é o nosso desafio. desafio? Então veja, o desafio foi a pandemia, porque a gente só fazia evento presencial. E não eu não estou me referindo só a eventos do tipo, não, você vai lá no hotel ouvir uma palestra, um workshop, não. Nós tínhamos eventos de orientação de carreira, tudo era presencial, Uhum. né. O que aconteceu depois? Durante esse período, nós tivemos que rapidamente nos estruturarmos e começar a fazer live. Sim. Aí começamos com live, como todo mundo fez. É, né. Eu até brincava Os na época. podcasts estão aqui por causa disso, né. Exatamente. Eh, você acordava pela manhã, 8 horas já tinha uma live, e até 10 horas da noite.
eu brincava eu brincava na época que você abria a geladeira, encontrava uma live lá. Ou pelo menos você era mais presencial dentro É, de casa quando trabalhava fora, do que quando estava dentro de casa. exatamente. Nós passamos, por exemplo, no governo, na época eu estava no governo, a gente deixou de, né, todo mundo em casa. E agora, como é que vai Também fazer? passei por isso. Né? Então que daí você tinha que se estruturar, mais difícil foi para a liderança. Como é que a liderança vai fazer a gestão das suas equipes em casa? Gaza. Não tinha sistema para isso, não tinha Não mecanismo tinha de nem um controle. pensar para isso, né. É, então quer dizer, mas o RH foi quem esteve presente, saiu à frente, conduzindo as ações das empresas. Sim. Foi o RH que manteve forte lá, como RH, como departamento pessoal, sei lá o quê, como gestor de pessoas, mas foi ele que direcionou Deu as norte a ações tudo isso, né. e manteve isso. Sim, sim. E nós na BRH tivemos que também fazer live. Tanto é que 2 congressos a gente Foram fez via online. Um deles a gente fez de dentro do Bourbon, né. Adriano estava lá, né, a gente fez de dentro. com essa assessoria fica fácil. É. Montamos lá, né, tipo podcast, era um mesão numa sala de reunião, né, e fazendo. E e até que fomos bem, né. Uhum. No primeiro fizemos o Prêmio Ser Humano, é uma outra ação que a gente tem na BH Paraná, que é o Prêmio Ser Humano, que é premiar as empresas que desenvolvem ações voltada para o RH e que estão em Com foco. destaque, né, com foco em RH. Fizemos o Prêmio Ser Humano entregando entregando Online. troféu online. Então você imagina, né, foi um desafio enorme. Mas deixa eu pegar um gancho em cima disso daí, porque nós passamos nesse momento, né, Sim. houve um pico em pandemia, houve a situação, todo mundo dentro de casa, e voltamos, num primeiro momento, para a vida do cotidiano. Nesse primeiro momento, se imaginou, né, que, passaria a ter um misto entre, presencial e e em casa. Me fugiu o termo agora do Híbrido, híbrido, híbrido. desse planejamento híbrido. Mas o que vem se constatando com o passar do tempo é que isso também está voltando muito mais para a questão do presencial do que do híbrido. Porque as pessoas, e é uma questão, uma característica latina, né, uma característica do povo brasileiro, de gostar do contato, do estar Uhum. em reunião e com outras pessoas fisicamente. Como vocês estão vendo esse momento? Em 2020, eu lembro exatamente, em agosto de 2020, teve um artigo no jornal Valor, de um professor da Wharton, quando ele disse o seguinte: "Ah, vocês esqueçam essa ideia de que agora tudo vai virar online, tudo vai virar híbrido, porque o latino, principalmente, tem necessidade do Do contato, contato. né. Então logo que isso passe, gradativamente, vocês verão o retorno ao presencial, Presencial. tá. Talvez não 100%, né, Sim. como não aconteceu não, hoje você tem híbrido. As empresas estão trabalhando, por exemplo, São Paulo, 2 dias na empresa, 3 dias em casa, E estamos muitas empresas. Estamos discutindo também o 6x1, o 5x2, É, as exatamente. questões de qualidade de vida, tudo isso vem vindo dentro de uma forma avassaladora para o nosso cotidiano. Mas Empresas continue, por favor. empresas no Paraná também têm esse modelo Sim. hoje, né. Então o híbrido, por exemplo, reuniões hoje. A gente saía da universidade, por exemplo, para ir fazer uma reunião em São Paulo, você saía de manhã, de madrugada, muitas vezes, quando o voo dava tudo certo, você chegava no horário lá, fazia uma reunião de meia hora, 1 hora e voltava, todo o processo de volta, né. Hoje você faz uma reunião online, no conforto do teu escritório ou da tua casa, com maior qualidade e com custo, diria, praticamente zero, Sim. né, Uhum. e sem o risco de você ter que viajar, ficar mais um dia lá, porque o aeroporto fechou ou algo parecido. Lógico, tem Overbooking, mo não vai tem momentos que você tem que ir, não tem outro jeito, né. presencial tem Mas quando você pode, a maioria das nossas reuniões hoje
estão sendo online. Antes do momento decisório final, É, o que é programado para chegar a esse momento, tem essa condição e graças a Deus que tem essa condição de se resolver isso, mas não só, né. mas não só. Você veja, Você tem instituição de ensino em Curitiba, não vou citar o nome aqui, mas você, lá onde você teve aula com o Dolfo, né, eh, que ano passado e esse ano também, só está fazendo aula presencial, sim, MBA presencial. Por quê? Porque as pessoas buscaram isso. Eles já não aguentavam mais só online, estar online, né, né, então vem, é né. uma que acaba virando um massacre, né. Isso de da ob es estar presente em um lugar É. é algo aprazível. Estar presente só você e uma máquina passa a ser um momento de quase de, eu não vou dizer de repressão, que seria um termo muito, mal colocado para isso, mas se você perde a condição de estar dentro desse convívio e aprender também dentro desse convívio, né. Porque quando eu tenho que esperar um falar para poder desencadear uma forma de pensar e eu não tenho isso dentro do grupo, isso transforma em situações de bastante dificuldade, né. E a minha geração, né, a minha geração, eu mesmo resisti ao online, eu sempre preferi o presencial. Hoje eu sou professor de pós-graduação, por exemplo, tenho uma faculdade que eu dou aula, que eu chego lá, tenho uma câmera no meio da sala, eu tenho 20 alunos em sala e 100 online, Online. né. Uhum. Tudo bem, né, hoje já me adaptei com isso, mas houve um período de adaptação, e acho que todo mundo passou por isso, né. Sim. Até porque quando você foi fazer as primeiras lives durante a pandemia, era aquela história, né, eu até brincava, né, não querendo aquilo parecia: "Você está aí, caiu", eu disse: "Pô, isso aqui está parecendo um centro espírita". Você está aí, caiu, o que que aconteceu? Bate o bumbo aí para É, saber. a internet na época Era difícil. era difícil, né, e hoje ainda tem uns casos que assim, mas o fato é que nós fomos aprendendo nesse processo. Esse processo sendo E hoje aprimorado. todo mundo sabe, quem não sabe hoje manusear Teams, Meeting, Zoom, enfim, né, hoje todo mundo sabe, digamos, operar isso, mas no início foi difícil. Foi difícil. É a berga. Então, o maior desafio que a Desafio? gente passou foi esse, porque a gente teve que se adaptar rapidamente. Como eu disse, perdemos associados, né, Sim. que tivemos que resgatar depois, estamos ainda resgatando, mas hoje nós estamos num estágio bastante, bastante promissor, né, ganhando espaço, porque o nosso propósito é fortalecer o profissional de gestão de pessoas e RH no estado do Paraná e por que não no Brasil. Dentro disso que nós acabamos de falar, estava aqui dentro daquilo que nós estamos pensando e trabalhando dessa conversa nossa aqui, é como vocês enxergam essa mudança na área de tecnologia, principalmente com relação à IA? Nós já falamos agora há pouco a respeito da IA, Sim. né, mas a IA ela ainda é ela não é exatamente, ela se tornou o cerne da questão, e tudo se fala em IA. Politicamente, estruturalmente, de forma pessoal, desenvolvimento e tudo mais, a IA está no cerne de tudo isso. Como o a BR a BRH Paraná enxerga isso e vê esse momento, para as outras pessoas? Porque, como nós falamos lá no começo, eh a empresa sem o ser humano, sem a pessoa física, ela está, de certa forma, fadada a passar por maior dificuldade, digamos assim, porque aquele que implementa conhecimento, até mesmo para IA, é o ser humano. Como é que vocês veem essa questão da IA hoje, em termos de gerar conhecimento futuro? Então, você veja que alguns, no início desse processo todo, numa equipe, as pessoas tinham até um certo receio de dizer para o seu líder, para o seu chefe, né, que tinha usado a IA para fazer Alguma alguma atividade. ação? Tinha o meu receio, né. Eu uso muito, Né. falar bem a verdade. Então, hoje já não tem mais isso. Hoje o próprio líder diz: "Não, faz o seguinte, você precisa desse relatório, vai lá, usa a IA para fazer, só que tem que preparar a equipe também para, né, para usar". E leia
Tem interação e prepare isso. A área de direito tem procurado usar a AI com uma certa frequência, E tem tido mas tem que problemas. ter muito Tem cuidado, tido porque problemas. tem umas leis que são colocadas lá como referência que não sei se elas Não já existem ainda. já estão já Obsoletas e estão obsoletas. Então a área de direito tem que ter um cuidado maior. Não que as outras não, mas que facilita muito, é o que eu disse, sem dúvida alguma, a orientação do RH é que as pessoas utilizem a ferramenta como um potencializador, como facilitador das suas atividades no dia a dia, não como não, vou lá, utilizo a IA, não reviso, mando lá. Não é isso. Preciso usar como ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Lembra da internet? sim, como ela Né? começou, ou do Quando primeiro começou computador do chiado. quer dizer, tudo de repente você usa hoje com naturalidade, né. No início foi uma dificuldade, aí a IA vai ser a mesma coisa. Agora, você tem principalmente na academia, tem muito aluno usando a IA do jeito que representa lá. Apresenta lá, né. Então se o professor não revisar, né, a coisa vai complicar muito e facilita muito a vida das pessoas em termos de tempo, né. Você tem que criar um texto, se você tiver que você criar sem utilização da IA, você vai criar talvez até bem melhor, mas você demanda um tempo bem maior do que se você utilizar como base a IA. Usa a IA? Usa como ferramenta, como potencializador. Agora, não como único como Anteparo única para a estratégia, solução sua né. de Então, até a orientação da BRH é isso, né. Utilize com cuidado, use como uma ferramenta, tenha a IA como parceira, parceira. tá, como parceira. Acho que é isso. E aí vai de cada um, porque se você não procurar o autodesenvolvimento, não procurar aprender, é aquela história da carreira. Quem é o responsável pela carreira? É você. Sim. Se a empresa facilitar alguma coisa, se a organização onde você atua facilitar, ótimo, mas se não, você tem que ir atrás. Principalmente quando Verdade. a empresa e o RH fornecem esse tipo de subsídio para o crescimento daquele que é um Muitas colaborador da organizações empresa. hoje oferecem isso. Diz: Sim, "Olha, a gente está promovendo isso, agora quando não promove, se você quer crescer, na sua profissão, na sua atividade, enfim, né, mesmo dentro da empresa, tem que investir em você, né. Se a empresa não investir, você tem que ir atrás." porque aqui a gente pode até fazer um paralelo de uma brincadeira, porque o meu como foi meio na correria, nós estamos assim, o inserido em tecnologia e o analógico do papel. Essa o Douglas ia adorar, né. É verdade. É Porque foi na correria. Ficamos os 2 vendo tecnologia e analogia do exatamente. analógico do papel aqui. Então, mas aqui nós estamos eu acho que a gente tem que olhar também, acho que foi bastante importante isso que você coloca, tudo a gente tem que olhar em termos de equilíbrio, Sim. né, você não pode, é aquela história, nem tanto ao céu, nem tanto ao Então, inferno, Vera, você tem que ter o equilíbrio. equilíbrio. Então, eu particularmente gosto muito do papel, né, Aham. gosto livro, por exemplo, eu gosto de ter um Papel. livro em Não papel. não Aqui consigo ler. Eu sou um réu Aqui eu tenho confesso. muito poucos, até porque é muito pesado, né, para Aham. você ficar e os livros hoje estão cada vez mais leves, né, Sim. e você consegue, rabiscar, Anotar, fazer botar, anotar, né, observações. e aqui é mais difícil, também dá, mas é mais Tiver complicado. que colar o post-it na tela, depois vai dar para observar. É. Gilmar, está partindo agora para mais para essa parte do encerramento daqui da nossa conversa, mas tem uma pergunta que envolve essa questão de tecnologia e que envolve a gestão de pessoas, Sim. né. Hoje em dia, as redes sociais são o retrato ou buscam ser o retrato do dia a dia do ser humano. A favor ou contra cada um dentro da sua, observação, isso não nos cabe julgamento. Mas isso interfere hoje na contratação de profissionais e na busca de, informações suplementares a respeito daquela pessoa? Não tenha dúvida, não tenha dúvida que sim. Muitos recrutadores, vamos lá,
vão passear pela Pela rede vida, social né. para ver o que você fez aí nos últimos anos e que está lá publicado, não tenha dúvida disso. Passando até por tendências políticas, porque essa eu ia chegar nesse cerne dessa pergunta. Chegando até nas questões de tendências políticas? Eu diria que, depende da organização onde você está sendo, eh, para onde você está sendo prospectado, Hã. tá. Eu diria que para o setor privado, de um modo geral, com algumas exceções, eu diria que não é com muita intensidade. Pode até ter, Aham. mas não é relevante. Porque vivemos num mundo Talvez polarizado, é, infelizmente, né. no setor estatal, talvez tenha isso, em que pese no estatal é Concurso. concurso público. Então, né, mas eu acho que é bom ter essa preocupação, Sim, né, sempre ter. Tem muitas, ideologias que você não precisa se manifestar na rede na rede social, social, né. fica com você, né. Ou se você está lá, né, não precisa publicar, Sim, né, né. pode ficar, Tem muita né, coisa que você você não precisa publica. contar para todo mundo, né. Não, até porque as pessoas não estão muito interessadas. Você diz: "Agora eu estou aqui tomando uma cervejinha, estou tomando um vinho", aí mostra lá você tomando já tá mas, né, Sabe que eu quem que costumo está dizer uma coisa, Gilmar, interessado? eh, o ser humano está Você tá perdendo, ah, o pensar e o enxergar através dos próprios olhos. Você vai a um espetáculo de balé, a um espetáculo de música, as pessoas estão enxergando através do aparelho. é, Não deixam o aparelho e gravam aquilo com o seu principal HD, que é a sua própria memória, é aquilo que é afetivo, que vai te agregar. Eu não preciso ver aquilo novamente para aquilo ter sido guardado, principalmente no meu lado emocional. E isso me irrita demais. Aí eu sou um confesso que me irrita mesmo. As pessoas assistem, pensando que estão gravando só para elas, jogando um brilho de imagem para trás que está incomodando quem está assistindo o espetáculo atrás, né. e você vai num show, começa a gravar o show. Você perde o show, porque você fica lá com a câmera Cuidando grava do até as fotos, tira um monte de fotos, você não utiliza depois, É né. verdade, Você não fica lá utiliza. só Você quantas fotos que você tira, até mesmo em férias, você vai lá e foto daqui quando você está em férias, tudo bem, né. Mas, tira as fotos, quer tirar foto, tira, mas não precisa estar publicando tudo, publicando tudo, né. né, E porque também não precisa até porque as fotografar tudo pessoas também. até porque as pessoas não estão interessadas em saber Só meu. se você está lá no né, mas tudo bem, isso é de cada um, né. Sim. Agora, respondendo tua pergunta, tem muito recrutador fazendo isso, headhunter, né. Dá uma olhada lá para ver como é que estão as coisas, né, como é que é Do o teu cotidiano. cotidiano, né, como é que foi nos últimos anos, nos últimos meses. Então precisa ter alguns cuidados com isso, Isso né. é A importante. nossa orientação é de que você faça um filtro, né, até porque quando você vai publicar, né, ninguém melhor do que você próprio para saber o que você deve ou não publicar. E não ir pela emoção Não é pela emoção, porque às do vezes momento, que às vezes esse é o você problema maior, né. então acho que é isso. Gilmar, o que você projeta, eu não vou colocar para os próximos 60 anos, porque nós 2 não estaremos presentes para poder saber se essa projeção é fidedigna ou não. Mas o que nós podemos Eu projetar para os esperaria, 60? Mas deu mas para não na BRH, né. porque então o que nós poderíamos projetar para os próximos 10 anos da BRH Paraná? Eu diria que o principal aí é a BRH acompanhar o futuro do trabalho. O que vai acontecer daqui nesses próximos 10 anos, né? Porque, você não sabe o que vai acontecer, né. Você tem aí muita gente: "Ah, não vai acontecer isso e tal", mas não tem certeza. O próprio Fórum Econômico Mundial, né, ele vem relatando as 10 competências para os próximos anos, etcétera, e muita coisa, não é futuro, já é realidade, né. Então, mas eu acho que o principal objetivo, né, e que a gente deve perseguir, quem estiver na BRH
durante esse período deve estar, olhando para as transformações que o futuro do trabalho vai trazer, Vai trazendo. né. E tem muita, inclusive em Curitiba, tem aí um grupo de profissionais, eh, inclusive trabalhando nisso já, né, ou seja, o que que vai acontecer daqui 10, 15 anos e se Sendo que nós acontecer vivemos o isso. retrato de momento, né. É, exatamente, porque quando você fala de planejamento, né, alguns dizem: "Ah, planejamento é você adivinhar o que vai acontecer no futuro", não. Planejamento é construir o futuro, Sim. né. Então você vai construir. Observar tendências e saber É, direcionar aquilo que é o teu objetivo de é, ação, né. olhar o mercado, o que que o mercado, qual é a Tendência tendência, desse mercado. né, de mercado, e ficar atento a isso. E ficar se preparando para o que vai acontecer. E esse preparo exige, sobretudo, capacitação, Que é o que eu desenvolvimento. Você tem que investir na sua capacitação, como a BRH, a gente está fazendo isso, está buscando, por meio de várias iniciativas, eh, fazer com que os profissionais venham para a BRH e observem a necessidade, se sensibilizem para a necessidade que tem de se desenvolverem, né, de estarem atento a tudo o que está acontecendo aí. E lógico, você nunca vai conseguir acompanhar tudo, sim, né. mas você tem que Que não filtrar, precisa ser sabe. uma neurose, mas uma Exatamente, obtenção de conhecimento no dia a dia nosso é fundamental. exatamente. O que que eu tenho que buscar disso tudo que está aí? O que que efetivamente impacta na minha atividade? Seja, em qualquer área que você atua, E na né. e na sessão de RH, o que impacta na vida das pessoas como um todo, né, Exatamente. na Você sociedade sabe, como um tem um todo, né. conceito, né, quando você pergunta assim: "O que é gestão de pessoas?". Um conceito bem simples. Quem faz gestão de pessoas lida basicamente com o desconforto das Das pessoas. pessoas, É né. isso, então. Que na sociologia é aonde vive, por que vive e o que faz, Exatamente. né. É esse mais ou É. menos o Então universo. você tem que fazer a gestão do desconforto dos seus colaboradores dentro da sua empresa, enfim. E tudo isso eu sempre digo que é muito importante, nós conhecermos a história, porque nada, absolutamente, e isso eu tenho como certeza de vida, nada se constrói sem o conhecer da história, sem saber pelo que passamos, como passamos, para poder entender o momento em que vivemos e projetar a condição que teremos para o futuro, né. Então eu sempre digo que, a memória é fundamental, né, porque isso nos dá o retrato daquilo que poderemos, usufruir e viver no futuro. E também uma outra situação, que é aqueles que não estão associados ainda à BRH, entenderem o quanto isso é importante, o quanto foi colocado hoje para vocês, de forma geral, do quanto a BRH entrega em termos de conhecimento, em busca de conhecimento, de aprimoração para os profissionais que estão lá participando, associados, através de inúmeros eventos que eles promovem. Mas, Mário, eu quero te deixar agora livre para você comentar desses 60 anos e do 19º Congresso, Paranaense de Recursos Humanos, que vai ocorrer, para convidar as pessoas e contar do que nós teremos nessa data, que é no dia 10, agora 10 10 de de ju 10 de agosto. agosto. 10 de 10 de agosto, agosto, a gente celebra 60 anos de ABRH Paraná. Nós faremos uma celebração, né, onde, faremos uma homenagem aos ex-presidentes que estiveram durante todo esse período, né. bacana, parabéns. Não são todos, porque alguns já faleceram, infelizmente, mas, os últimos cinco presidentes serão homenageados, né, Acabamos num de falar evento de história, né, não é, sabia, acabamos de falar de história. então, porque esses, presidentes, durante todo esse período, tiveram uma participação fundamental,
nesse legado, né. Uhum. Porque veja, teve alguém que teve lá a iniciativa, né, Determinado momento. de criar essa associação, né, que na verdade começou com uma coisa que eu nem conheci, né, mas que se chamava IPAP, né. Na verdade, a origem da BRH é o IPAP, que é Instituto Paranaense de Administração de Pessoal, né. Ó, É uma coisa que foi criada lá atrás, né, por iniciativa de alguns profissionais de RH de grandes empresas, entre elas o Bamirindos, na sim. época, né, e que depois virou a BRH, Falando lá em né. 62, É, 63, por aí em termos de data, né. por aí. Então, foram eles que começaram isso tudo, né. Toda essas ações que hoje estão aí na BRH Paraná, foi iniciada por alguém que teve a ideia de: "Pô, que tal reunir todos esses profissionais de recursos humanos com o objetivo de fazer conexão, desenvolvê-los", enfim. Então Fomentar é, conhecimento, né. então, porque na verdade é isso, é exatamente isso, é fomentar conhecimento, né, por meio da conexão, e essa conexão, a gente se utiliza dos cafés da manhã, bom dia RH, boa noite RH, enfim. O nosso congresso, que vai acontecer agora em outubro, dia 28 e 29 de outubro, acontece o COMPAR, Congresso Paranaense de Recursos Humanos, ou seja, o 19º congresso, né. E é hoje considerado o maior congresso de gestão de pessoas do Paraná, né. Uhum. A gente tem algumas unidades hoje em Londrina, por exemplo, tem uma diretoria regional em Londrina, outra em Maringá, em, Cascavel e Francisco Beltrão. Estão atuando de forma regionalizada, então. É, a gente tem essas divisa ainda muito incipientes, né, a gente está tentando, né, a maior que a gente tem hoje é Maringá, com ações ainda um pouco restritas, mas, estão atuando. Londrina já tem o seu congresso também, Uhum. fizemos esse ano, em maio, o 4º congresso lá, é um congresso menor, sem dúvida alguma, mas é uma regional, e porque como é uma BRH do estado, né, Sim. a gente tem que ter iniciativas também em algumas cidades polo, Nem que né. seja para transformar isso em células dentro de um organismo maior É, que nos forneçam conhecimento. e a ideia é essa mesmo, né, você ter uma sede aqui e fazer ações lá sem ter diretoria regional, Sim, ações da BRH Paraná nas nas localidades localidades. que têm demanda, né, porque nem Bacana, todas têm demanda também. bacana. Então, quero convidá-los, né, quem está nos assistindo, né, ou está nos ouvindo, né, eh, que estejam conosco no nosso congresso, que será 28 e 29 de outubro, no Expo Via Soft, e nesses dias também a gente fará a revelação das empresas que serão premiadas no nosso PSH, que é o Prêmio Ser Humano. No dia 28, a gente fará a premiação do Prêmio Ser Humano 2026, no encerramento do primeiro dia do evento. Do evento. Daí mais uma coisa que eu sei é bacana quando a gente pode, efetuar esse tipo de programação, porque isso também nos traz, condições de trazer essas pessoas para poder falar sobre isso, Sim. né. Então a gente as conversas são muito bacanas, porque abrem horizontes diferenciados para nós aqui enquanto para mim, Sim, principalmente sim, enquanto sim. produtor, porque esse prêmio pode nos trazer, essas empresas para poder fomentar, contar, trazer esse case de sucesso para que as pessoas também possam conhecer, desculpe, mas também possam transformar isso em realidade nas suas próprias empresas, né. E o Prêmio Ser Humano, o destaque é de que, o que que a gente premia? Qual foi a melhor iniciativa em termos de RH, de gestão de pessoas, nas empresas do Paraná? Que Se bacana. inscreveram 95 Olha, 95 projetos inscritos, bacana. né. Desses 95, normalmente se inscreve
mas na hora de entregar, normalmente tem uma quebra, Sim, na hora, faz parte né, do de entregar o projeto. Mas, me parece, não tenho esse dado, mas me parece que foi em torno de 75 empresas que entregaram. que bacana. O Parabéns né. parabéns à BRH Paraná, porque trazer esse tipo de informação é fundamental para o desenvolvimento até do RH como um todo dentro do estado, né. E esses projetos serão avaliados por inúmeros, avaliadores, não só do Paraná, são avaliadores do Brasil, que fazem parte do sistema, né, serão avaliados e no dia 28 a gente fará essa premiação no no últimos 18 horas do primeiro dia do evento, Que bom, parabéns. tá bom? Gente, estamos encerrando aqui mais um papo reto, que a Denise não pôde comparecer hoje aqui. Denise, estou te esperando semana que vem, hein. Não vai me enganar, hein. Mas a você, aquilo que eu prometi para vocês hoje. Prometi que nós seríamos um mestre, uma pessoa que vive, sabe, respira, conhece do segmento de RH e nos deu uma aula de como nos prepararmos, como enxergarmos esse futuro da relação empregado e empregador e dentro desse sistema de empresas. Mais uma vez, gostaria de convidar vocês que hoje viram esse programaço aqui, o Gilmar. Obrigado, Gilmar. Foi enriquecedor, foi algo que nos trouxe conhecimento e trouxe conhecimento para as pessoas que nos assistem também. Eu que agradeço. Só posso deixar um encerramento aqui? Por favor. A BRH Paraná ajudou a consolidar a visão que pessoas não são apenas recursos produtivos, mas o principal diferencial competitivo das organizações. Eu acho que a BRH fez com que esse diferencial fosse consolidado, porque por mais recurso tecnológico que você tenha, IA, etc., mas quem faz a diferença nas organizações são as As pessoas, pessoas. né. E a liderança tem que olhar isso, né. Em todos os níveis da nossa organização, a liderança precisa olhar isso com muita atenção. E com E fundamento, eles né. sabem disso. E com fundamento. A liderança sabe, Sabe? sabe. Tá bom? Mais uma vez obrigado. Aliás, eu só o que você usou como encerramento é a síntese do que foi o nosso programa de Sem hoje. dúvida, Sem dúvida nenhuma, sem né. dúvida. Obrigado, Gilmar. Eu que Foi um agradeço. prazerzaço. E a você que nos acompanha sempre, vou dizer, dá um clique lá no sininho, compartilha com os amigos, você vai levar uma coisa que é fundamental dentro da sociedade que nós vivemos hoje: conhecimento. Isto é o que move a pessoa, é o propulsor daquilo em que nós vivemos o nosso dia a dia. Gente, obrigado. Denise, espero ter ido um pouquinho perto de você, porque o teu conhecimento é muito maior que o meu. Mas obrigado a todos e obrigado, Gilmar, mais uma vez, e até o próximo Papo Reto com a Denise. Ok, obrigado.